Nós vamos dar sequência, amados, às nossas mensagens, e essas mensagens elas são baseadas no fortalecimento da nossa fé, no compromisso que nós temos de crescer. Se nós estamos diante do Senhor, nós precisamos crescer. Deus nos deu a oportunidade de nascer de novo, então nascemos um bebezinho, e posteriormente a nossa caminhada com Jesus, nós vamos andando com Jesus, nós vamos crescendo. Essa semana eu vi uma reportagem do IP Rosa, que quando ele vai saindo do outono, entrando no inverno, ele solta todas as folhas, e parece que a árvore está toda seca e vai morrer, parece que ela vai morrer. E nos primeiros dias de frio, aquela árvore que parece que vai morrer, ela começa a dar flor, e fica muito bonita, fica muito bonita. Então eu quero, com esse exemplo, irmão, falar para vocês o seguinte, que pode ser que em algum momento da tua vida cristã, você deixou todos os seus galhos caírem, as folhas secas, e todo mundo passou pela tua vida, olhou e disse assim: esse irmão ou esta irmã vai morrer. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, no primeiro momento de frio, quando todo mundo diz agora vai morrer, aí você começa a brotar as suas flores bonitas através de Jesus. Você pode certamente perguntar, mas por que eu mereço essa graça? Por que eu mereço esse favor? Porque Deus sabe e conhece muito bem o teu coração. Nós temos uma coisa que atrapalha o ser humano, que é chamada tal saúde emocional. E se o irmão me permitir 2 minutos apenas, talvez 3 até, seria suficiente. A saúde emocional ela só fica ruim quando o teu coração está ruim. Nós já ouvimos isso, nós já falamos sobre isso, nós já ensinamos isso. A boca fala do que o coração está cheio. Irmão, então comece, eu vou usar um termo muito comum, profetizar coisas boas. Acorde olhando para você no espelho ali e diga para você assim: hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vai ser uma noite maravilhosa, hoje vai ser uma semana maravilhosa. O Senhor Deus vai me dar a vitória, o Senhor Deus vai me tirar os espinhos do caminho, as pedras do caminho, e eu vou conseguir chegar aonde eu pretendo chegar. Fale isso com autoridade sobre a tua vida. A segunda coisa, saúde emocional, ela já diz emocional. Obrigado, amado irmão. Emoção é você e Deus. Não transfira isso para ninguém. Algumas coisas a gente ouve assim, olha, precisa fazer educação física. Tem uma porção de gente fazendo academia e tal, e doente emocionalmente. Você precisa mudar a sua alimentação, né? Aí tem uma porção de gente comendo na regra, tá? O cara está na regra, o cara de manhã toma um café fino, depois meio-dia aquele lightzinho de tarde, mas o problema não é o que ele coloca para dentro, é o que ele joga para fora. Bota isso na tua cabeça, irmão. Para de jogar coisa fora, para de jogar o que está no teu coração fora, para de jogar conversa fora, para de falar as coisas que você não precisa falar, para de pensar como Paulo nos ensina. Pense nas coisas que são do alto, para de pensar nas que são passageiras. Então nós temos uma lição. A saúde emocional, eu preciso entender que eu tenho autoridade de Deus para falar coisas boas a meu respeito, como também de guardar para quem? Como disse o Senhor Jesus, vai para o teu quarto, irmão. Saúde emocional é você e eu.
Você e Deus. Vai no teu quarto, que em secreto te vê, Ele te vê com profundidade, como diz o salmista. Esse Deus me conhece se eu for para o fundo do poço. Olha bem o que eu estou te ensinando essa noite, irmão. Se você chegar no fundo do poço, lá no fundo do fundo, Deus vai estar lá. Deus vai estar lá. O salmista diz isso. E se você subir lá onde a Juliana escorregou, lá no ponto mais alto do Himalaia, certo? O que a Bíblia diz? Deus também vai estar lá. Quem sabe você esteja com o coração aventureiro, mochileiro espiritual, querendo aventura, quando na verdade coisas pequenininhas são práticas, e Deus vai te trazer experiências extraordinárias que você nunca mais vai esquecer. Que cor que é o pepino? Verde, e por dentro branco. Que cor que é a melancia? Verde, e por dentro? Que cor que é a manga quando ela está no pé? Verde, e por dentro? Amarelo. Olha, nem tudo que é verde por fora é branco, é vermelho. Então não olhe para você por fora. Deus não vê o homem como a gente vê. Deus te vê por dentro. E essa noite Deus quer curar você por dentro. Deus quer dar saúde para você por dentro. Deus quer abençoar a tua vida por dentro. E se você crê nisso, louve, glorifique o Senhor com as suas palmas em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus 5:8. Nós estamos falando de serviço. Nós vamos ler alguns versículos. E todos aqui que estamos, e mais os 13 pessoas que estão nos assistindo hoje na live, quero agradecer aí os irmãos que participam, compartilham. Lembrem disso, você pode ajudar a sua igreja fazendo isso, mandando para a sua lista de transmissão, tá bom? O link da sua igreja para que ele possa assistir o culto. Então, queridos irmãos, nós estamos falando sobre serviço. Depois de Deus ter escolhido os discípulos, Mateus capítulo 5, 6, 7 e 8, repita comigo assim, 5, 6, 7 e 8. É o sermão do monte. É Jesus ensinando tudo o que ele precisava ensinar para os discípulos. E aí eu tirei 3 lições nesses capítulos, Mateus 5, 6, 7 e 8, 3 lições para quem quer servir o Senhor Jesus com excelência. Eu prefiro definir serviço de qualidade. Imaginemos que nós tivéssemos na igreja um setor de qualidade, alguém responsável para ficar medindo a qualidade daquilo que nós estamos fazendo, como existe nas empresas, um departamento específico para ver o resultado, quanto que foi investido, o que tem sido feito com cada pessoa, porque humanamente falando, nós lidamos com pessoas, mas institucionalmente falando, também temos outras coisas. Nós temos outras coisas que temos que fazer. Então, como que servir ao Senhor de qualidade? E quais são essas características para que eu possa servir o Senhor com qualidade? Será que tem alguém que está olhando isso? E eu quero lembrar você que o Espírito Santo está olhando. O Espírito Santo está vendo se você está fazendo com qualidade, se você está fazendo porque você quer, se você está fazendo porque você gosta, se você está com muita alegria naquilo que você está fazendo, o Espírito Santo está vendo. Então você não vai ficar sem ser visto. Esta é a primeira garantia. E é nessa fala introdutória, eu lembro que Jesus chama os discípulos para conversar e ele começa a ensinar os discípulos. Só que o que ele ensinava para os discípulos, a palavra de Deus diz que uma multidão o seguia. Irmão, não fica preocupado com a multidão, não. Pega a visão.
tudo que Deus fazia através de Jesus, antes de atingir a multidão, antes de Jesus fazer com que aquela multidão toda fosse abençoada. Segura, irmão, em nome de Jesus. Deus tinha um plano para alguém aonde ele estava. Ele não estava preocupado com 200, com 3 mil, com 50 mil e nem com 1 milhão. Ele estava preocupado com um. Então essa noite ele está preocupado comigo. Ele está preocupado com você. Então é para você, irmão. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus ensina que o verdadeiro serviço cristão começa no meu coração. Jesus precisa limpar o teu coração. Se você prestou atenção na introdução, aí você vai entender por que eu falei sobre saúde emocional. Por que a igreja é tão importante para nós termos equilíbrio, porque feliz é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. Vocês concordam comigo? Todo mundo. Você chega lá na rua agora, os que estiverem passando, ou até mesmo os que estão nos assistindo, perguntam assim: você quer ser feliz ou quer ser triste? O que os irmãos acham que eles vão responder? Quero ser feliz. Para ser feliz, o que Jesus estava ensinando aos discípulos dele? Bem-aventurados os limpos de coração. Irmão, quem está envolvido na obra do Senhor Jesus, quem tem compromisso com a obra do Senhor Jesus, quem tem envolvimento com a casa do Senhor Jesus, com as coisas de Deus, está preocupado em limpar o coração. Como que nós limpamos o coração? Primeiro, reconhecendo os nossos erros. Foi o sermão da semana passada. Reconheça os seus erros. Segundo, lembra que para que ele cresça você tem que diminuir. Seja humilde. Seja humilde. Limpar o coração te dá qualidade no serviço. Terceiro, preste atenção nessa terceira orientação. Se você está comprometido com o reino, e o reino vai fazer com que existam coisas que vão te trazer facilidades e outras dificuldades. Quando o teu coração está limpo, você tem no seu coração mais do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em coração sujo. Quanto mais do Espírito Santo, mais ferramenta. Eu vi uma figurinha na internet, um pastor, não sei o nome, porque eu só olho a figurinha, olho o texto ali, o que me interessa, obviamente, e ele falando assim: tem gente querendo ser o mecânico, ao invés de ser a ferramenta. E ele estava mexendo num carro com a ferramenta, e ele dando o exemplo: olha, tem pessoas que querem ser o mecânico. O mecânico é aquele que tem a capacidade de mexer no motor, no carro, mas poucos querem ser a ferramenta. A ferramenta é o que faz, na verdade, o mecânico ter utilidade. Algumas vezes nós esquecemos que para termos utilidade, nós temos que colocar a nossa vida à disposição de Deus para ter utilidade. E quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, nós estamos limpando, na verdade, o coração. Quanto mais limpo, mais do Espírito Santo. Você sabe o que Paulo fala? Que nós devemos nos encher de quê? De vinho. É isso? Para ficar alegre. Se encha de vinho. Pastor, não tem problema nenhum nesse vinhozinho. Um vinhozinho é bom para o dente. Isso é científico, é verdade. É bom para não dar cárie. É bom para o estômago. Como Paulo, os caras ainda arrumam uns textos bíblicos. Paulo mandou Timóteo tomar um gorozinho. Vai lá. Irmão, não vou entrar no mérito. Eu não bebo. Ponto final. Eu não faço. Ponto final. Tá?
Agora, a minha alegria não vem do vinho, porque o vinho você toma e acaba. E tem gente que para ter saúde emocional, para ter coragem de falar determinadas coisas, tem que estar com a cara cheia de vinho. Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que não conseguem lidar com a verdade nua e crua, porque ela não tem autoridade espiritual. É um covarde, é um calça frouxa. Aí ele precisa do vinho. Não é para se esquentar, porque para se esquentar um bom chocolate da Copenhague, com aquele bolachinha que sempre lhe servem do lado, ajuda. Um chimarrão. Eu tive a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul. Cheguei nesse período lá, eles chamavam a gente de carioca. A gente não suportava o frio. E eu ainda era gordão, então ainda tinha mais massa, né? Diminuía. Hoje então, eu ia sofrer demais. E eles falavam assim: manda um chimarrão pro carioca. É um chá quente para esquentar do frio. Existem outros mecanismos. Mas o que me atento nesse momento, o que eu quero que você se atente nesse momento, é que quando você serve ao Senhor com alegria, o serviço limpa o teu coração, e aí você começa a fazer o quê? Leia o finalzinho do texto. Porque verão, você começa a ver Deus. E tem muita coisa que eu vejo aqui os irmãos fazerem, eu vejo Deus na vida dos irmãos. Os irmãos que estão preocupados com assistência social, quando traz seu quilo, quando o irmão contribui com a sua oferta, quando o irmão ajuda o irmão na porta, quando o irmão ajuda o pastor no culto, nos louvores. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. Eu tenho certeza, assim como eu tenho as minhas responsabilidades espirituais, você que tem as suas responsabilidades espirituais, o quanto de luta você passa para estar aqui, para cooperar na obra. Esse processo nós estamos, na verdade, o quê? Limpando o nosso coração. E vai chegar uma hora, irmão, ninguém vai tirar dos nossos olhos a oportunidade de ver a glória de Deus. A glória de Deus. Tem dia, irmão, que você chega aqui, o teu espírito está tão cheio de alegria, bem-aventurado, quer dizer alegre. Você está tão cheio de alegria que em tudo, irmão, o irmão sorri para você, você vê a glória de Deus. O irmão chora perto de você, você vê a glória de Deus. O irmão entra doente, você vê a glória de Deus. O irmão está com saúde, você vê a glória de Deus. O irmão ganhou um pouquinho mais ali, ele está vendo a glória de Deus. Você vê o irmão na luta, você vê a glória de Deus. Porque Deus se manifesta em tudo, em todos, para que eu veja a glória de Deus. A segunda coisa, queridos, que eu queria que os irmãos entendessem, Mateus 5, verso 13 a 16. Se para servir o Senhor com qualidade eu preciso limpar o meu coração, 2, vocês são, leiam, me ajude por favor, o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, vamos trocar essa palavra? Me permitam? Insípido quer dizer sem gosto. Uma coisa insípida quer dizer sem gosto. Então vamos trocar a palavra para todo mundo entender. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser sem gosto, como lhe restaurar o sabor? O que você precisa tirar de lição nesse momento? Para nada presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa parte final ali eu vou guardar para depois. Mas a pergunta é essa. Essa é a pergunta da noite. Essa é a pergunta da noite. Eu vendo hoje o outro time na televisão, PSG e Real Madrid jogando, de vez em quando parecia uma propaganda
de uma menina que pega a bola, lá acho que é de uma agência lá de propaganda. Eles estão jogando bola na praia, a bola vai, voa, bate numa pessoa, bate na outra. Vocês já viram essa propaganda? Já viram? E tem uma menina que está no celular, mas ela pega a bola, domina a bola, bate no peito, bate assim. Vocês viram isso? Já viram? Ela faz assim, aí ela vai, vum, manda a bola para o cara de volta. Viram? Todo mundo ficou surpreso com a forma como com a habilidade que ela tinha com a bola. Concordam comigo? Mas vocês repararam que era porque era uma menina? É porque era uma menina. Porque normalmente, se fosse um menino, todo mundo ia fazer o quê? Isso aí, porque o futebol não é mais só para meninos, é também para meninas. A bola não é só para meninos, é também para meninas. Mas ainda causa perplexidade quando você vê alguém que você não espera fazendo alguma coisa extraordinária, fazendo, principalmente nessa sociedade hipócrita, machista que nós temos hoje. Você compreendeu a mensagem dali? Compreendeu? Vamos trazer isso para a igreja. Quando você vê algum irmão que chega novo na igreja, ele passou pelas águas, está comprometido com Cristo, fazendo alguma coisa que você está aqui há muito tempo, gostaria de fazer e não faz, você também olha de forma preconceituosa, machista. E lembrando que isso não é só para homem não, machismo não é só para homem não, tem muita mulher machista, tá? Tá bom? Tá? Só para a gente entender. Para esse irmão que se colocou à disposição de fazer alguma coisa extraordinária. Agora você vai ver o exemplo, segura aí mais uma vez. Como lhe restaurar o sabor? Aqui está a resposta. Para de olhar para os outros. Faça você, porque tudo que você fizer, o teu Pai que está no céu te recompensará. Compreendeu? Para de olhar para os outros, porque se eu olhar, o meu coração é ruim, os meus olhos são ruins, aí eu vou ter inveja, eu vou ter ciúme, eu vou querer menosprezar a capacidade do outro, e ao invés de eu ajudar, eu atrapalho. Pare de olhar para o outro, pare de achar que você é melhor do que o outro. Todos nós temos o mesmo Deus no nosso coração. E se você parar de fazer isso, você já está ajudando, irmão. Você já está ajudando. Porque quando chega alguém na obra que quer fazer alguma coisa, e você fala uma palavra que não é boa, você lança uma semente que não é de paz, que é de discórdia, quando você propõe um comportamento de afastar as pessoas para dissolver o grupo, irmão, isso é obra do diabo, isso não é obra de Deus, isso é coisa do diabo, não é de Deus. Isso destrói a igreja, isso destrói o sentimento de comunhão. Esse é o sentimento que Jesus tem quando ele olha para a igreja e diz assim: vocês são luz e sal, vocês não são trevas, vocês não podem pensar igual as pessoas que não têm Jesus pensam, vocês precisam pensar diferente. Chegou alguém novo na igreja, chama para ajudar. Se só tem uma vassoura, você varre um pedacinho e ensina ele a varrer outro pedacinho. Se tem só uma panela, faça você o arroz e deixe ele fazer o feijão. Se só tem um uniforme para ficar na porta, use você um dia e convide ele para ficar no outro dia com você. Isso é bíblico. Isso é do Senhor para a igreja. Não quero nem dizer o que acontece, quem faz isso, quem divide a igreja, porque nós não vamos falar sobre isso. Não é um culto de doutrina para o irmão sair daqui pensando: ah, mas será que sou eu que estou dividindo a igreja? Será que sou eu que estou trazendo problema de rebeldia na igreja? Será que sou eu que estou afastando os novos crentes da igreja? Será que sou eu que estou diminuindo a potencialidade do meu irmão quando eu digo para o irmão: ah, eu não faria assim, faria assado? Irmão, se a sua sugestão fosse boa,
Deus teria levantado você para fazer. Entendeu? E se Deus não levantou você para fazer, meu irmão, faça o que te deram para fazer com excelência. Faça o que colocaram nas tuas mãos para fazer o melhor possível. Quem sabe você seja promovido. A gente está sempre procurando uma oportunidade no trabalho, nas coisas que nós somos remunerados, que alguém nos reconheça e nos promova, nos dê um pouco mais, pague um pouco mais pelo nosso empenho. Quem sabe, irmão, se você fizer com zelo, se você fizer com amor, aquilo que você está fazendo, você não seja promovido pelo Senhor. E Deus vai dar honra, irmão, aos que precisam e aos que merecem. Não vai dar honra a quem não merece. A síndrome de Arão. Sabe qual é a síndrome de Arão? Arão queria ser importante e viu que o povo amava Moisés. Chegou um momento, ele aproveitou a ausência de Moisés. Irmão, quando você tem liderança, respeite a sua liderança. Quando você tem alguém sobre você, respeite. E aí Arão viu que Moisés demorou muito lá no céu, porque ele estava lá onde? Na presença de Deus. Resolveu fazer um bezerro de ouro. Os irmãos sabem que catástrofe foi aquele bezerro de ouro. Construiu um ídolo, construiu uma imagem. Quantos irmãos pegam coisas para fazer, se apegam às coisas, mas é uma imagem, é apenas uma imagem, não significa nada para ele, é algo que lhe fantasia, é algo que lhe coloca no coração como sendo algo especial, mas não é especial porque não tem sabor. Se ligou? Não tem sabor. A pessoa chega próximo, não sente o cheiro de Jesus. A pessoa pergunta qual é a maneira como ele chegou àquela conclusão. Não é através da oração, não é através da comunhão, não é através de juntar as pessoas. É sempre com problema, com discórdia, botando um contra o outro. É o que está ali. É uma vida sem sabor, uma vida sem gosto. E aí você vai para casa com aquele sentimento, lembra da saúde emocional? Pastor, eu não vou mais ficar aqui nessa igreja não. E eu sempre pergunto, irmão, por quê, irmão? Não, porque Deus está me direcionando para outro lugar. Deus o abençoe. Mas quando você vai ver, lá no fundo, e quando você pergunta, olhando nos olhos, e a pessoa tem coragem, porque mais uma vez eu digo, muitas vezes essa pessoa não tem nem coragem para dizer o que é que está acontecendo. De verdade, ela não fala. Você vê que a vida dela está sem sabor. O casamento está sem sabor. A vida financeira sem sabor. A vida psicológica sem sabor. A vida na igreja está sem sabor. Você encosta, você procura ver no mais profundo do ser daquela pessoa, ela está rancorosa, magoada, triste. E ela tem que transferir isso para alguém. Aí ela sai da igreja. Isso não é uma coisa excepcional de acontecer, não. Com certeza você conhece uma porção de gente que passou por esse processo. E aí ela sai da igreja e ao invés de ir para perto de Deus, eu peço licença aos irmãos e vou fazer um comentário meu. A maioria vai para o mundo e nem volta mais para Jesus. Esse é um comentário do pastor Carlos. A maioria se afasta da igreja, achando que a igreja é um lugar cheio de problema, achando que a igreja é um lugar ruim, achando que a igreja tem uma porção de gente hipócrita, que é igual a ela. Isso é um problema dela, que ela transfere para o outro. É um problema de pecado dela, que ela coloca na vida do outro, ela pesa isso. É o cimento que eu coloco na vida do irmão. Eu atraso a minha vida, mas também atraso. Síndrome de Arão, tá, irmãos? Os filhos de Arão prostituíram o templo, irmão. Sabe o que é isso?
Os caras tinham relações sexuais dentro da igreja, prostituíram o vinho e o pão, aquilo que eles comiam que era santo, eles faziam de qualquer jeito. Meu irmão, por que isso? Porque eles perderam a importância do sabor do que eles faziam para o Senhor. Valorize isso. Valorize em nome de Jesus. Pode sair cantando, pulando, gritando, dando glória a Deus quando chegar em casa e falar assim: hoje eu fui. Onde você foi? Fui na igreja. Como foi a igreja? Foi ótimo. Tem uma porção de coisa para melhorar aqui. Eu tenho consciência disso. Tem uma porção de coisas que nós temos que fazer diferente aqui. Eu tenho consciência disso. Mas todo culto que eu venho fazer ao Senhor, eu sei que Deus vai estar neste lugar operando maravilhas e fazendo coisas extraordinárias em mim e naqueles que aqui estão, em nome de Jesus. Eu tenho consciência disso. Eu preciso melhorar, mas eu preciso fazer com consciência. Vamos passar para o último texto, queridos? Porque aí eu vou ficar o 14, o 15 e o 16, tem uma porção de lições, mas eu queria passar para o meu último texto. 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12. Quem serve a Jesus precisa servir como? Leiam ali, por favor. Tendo conduta exemplar no meio do gentio. Quem são os gentios? São os que não estão com Cristo, são os que estão fora da igreja. Então, como que eu devo servir ao Senhor? Primeiro, eu preciso ser exemplo no meio dos gentios, para que quando eles me acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, falem o quê? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. É assim. Vocês conhecem a Maria do Espírito Santo? Tem um cara na internet que eu já passei várias vezes aquele dedinho assim no negócio. Aí ele fala assim: você conhece fulano de tal? E no final ele diz Xalá. Você já viu esse cara na internet? É um cara bobão, mas ele fala o nome da pessoa e fala uma porção de coisas a respeito daquela pessoa. E no final é um senhor sem dente, com óculos grandes no rosto. É bem cômico, é uma coisa bem cômica. E aí eu pergunto aos irmãos: vocês conhecem a Maria do Espírito Santo? Vocês conhecem a Maria quando a Maria tinha 15 anos? Alguém conhece a Maria com 15 anos? Com 20. Alguém conhece a Maria com 20? Com 35. Alguém conhece a Maria com 35? Olha, tem uma ali aos 35. Então, dos 35, a senhora Maria está com quantos anos agora, irmã Maria do Espírito Santo? 64. Então, passaram-se 30 anos, certo? Eu pergunto à irmã Carminha, que conhece a irmã Maria há 30 anos. A Maria é uma nova criatura? Sim, não, mais ou menos. Sim. Sim. Mas a senhora conheceu a Maria aos 15? Aos 5. E quando ela nasceu? Mas Deus conhece. Vou repetir para você. Se liga no negócio, irmão. Deus te conhece desde o dia que você nasceu. Se eu quero servir ao Senhor com alegria, que é o primeiro ponto. Segundo, por essa alegria, enche o meu coração. Isso enche a minha vida. Essa alegria enche a minha vida. Servir ao Senhor enche a minha alegria, enche o meu coração. Eu estou servindo alguém que me conhece antes de eu ser de Jesus. Imagina o que esse Deus vai fazer com você agora sendo de Jesus. O que eu compreendo aqui? Que ser exemplo lá fora é mostrar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida antes dele ser de Jesus. Pastor, eu gostaria de ser
primeiro vice-presidente da igreja. Conversa com o irmão José Trindade, que está presente, é o nosso primeiro vice-presidente da igreja. Ele vai dizer quais são as responsabilidades que ele tem como primeiro vice-presidente da igreja. Ele vai pesar e vai falar para você assim: olha, eu não consigo ver se você tem as características mínimas para você ser o primeiro vice-presidente da igreja. Aí você vai chegar para um outro irmão e vai dizer o seguinte: eu fui procurar o primeiro vice-presidente da igreja, irmão José Trindade de Jesus, e ele disse para mim que eu não tenho condições. Olha que coisa absurda. O que é que eu sou diferente dele? Nada. Nada. Não há diferença nenhuma. Ele, por ser o primeiro vice-presidente, você que quer ser o primeiro vice-presidente. Agora, o que tem de igual entre os dois? Os dois foram salvos pelo mesmo Deus, para servir a Deus do mesmo jeito, dando exemplo dentro da igreja ou fora da igreja? E aí? Fora da igreja. Pastor, eu queria que o senhor me ajudasse a fazer a associação agora para a minha vida, para eu crescer. Tudo que vocês fizerem, vocês devem pensar nisso. O que eu faço aqui é menos importante do que o que eu faço no meio de uma porção de gente que não tem Jesus. E quanto mais a tua luz, aleluia, brilhar lá no meio de onde não tem Jesus, mais Deus vai te dar capacidade para fazer aqui. Sabe por que muitas vezes você sonha em fazer alguma coisa aqui e você não faz? Porque você nunca fez nada lá fora para Jesus. Você nunca brilhou no meio dos seus amigos. Se você pegar meia dúzia dos seus amigos, eles só têm história ruim para contar a sua. E eles vão contar a história ruim depois de você ter nascido de novo. Não é quando você tinha 7, 10, 15, 20 anos. Porque se eu perguntar à irmã Maria, me conta uma coisa aí que teu pai te deu a ripada. Ela vai contar a história dela lá. O pai dela pegou ela e deu a ripada. Vá para a irmã Maria. Agora você sai na rua e pergunta sobre a vida da irmã Maria hoje, o testemunho da irmã Maria em casa, o testemunho no prédio onde ela mora, o testemunho no Presunic, onde ela mais vai hoje. Você passa na rua, Maria está indo no Presunic. Você volta ali pelo Rio Comprido, ali é Itaperu, né, Maria? Itaperu, está a Maria caminhando, voltando do Rio Comprido, do Presunic. Você para lá e pergunta: você conhece a irmã Maria? Todo mundo conhece a irmã Maria. Será que as pessoas te conhecem? Será que você teria coragem de dizer para todo mundo que você é de Jesus? Será que você teria coragem de dizer onde você mora, lá no lugar onde você está, que você é uma pessoa transformada, você é sal e luz deste mundo? Se sim, meu irmão, Deus abençoe você. Se não, irmão, ajusta. Ajusta porque Jesus está chegando. Jesus está chegando. Tem gente com medo do sexto selo. Sexto selo, quem já leu o Apocalipse sabe o que é. É uma trombeta que é tocada e vem um anjo com um cavaleiro. O cara vem poderoso, com uma espada poderosa, e ele vai destruir 10 nações. Está lá no livro de Apocalipse. Porque o sétimo selo é a hora que a igreja é arrebatada. No sexto é como se você estivesse falando: agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Mas a igreja só vai ser arrebatada aqueles que são de Jesus. E os que são de Jesus estão preocupados com isso. Ele não está preocupado com outra coisa, irmão. Pode ter certeza. Não está preocupado. Ele está preocupado, irmão. Mês passado nós tivemos 22 visitantes na igreja. Eu preciso que você me ajude orando por eles e convidando eles para voltarem na igreja. Esse mês nós já tivemos 8 visitantes na igreja. Eles não estão aqui hoje. Eu preciso que você ore, vá lá na casa deles, ajude eles com que eles tenham condições de voltar aqui na igreja no próximo domingo. Nós temos tido insistentemente a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas na rua. Você está preocupado com o sexto selo, irmão? Estou preocupado com nenhum, irmão. Eu tenho que ser exemplo para os gentios. Onde eu tiver, a hora que eu tiver, a maneira que eu tiver, eu tenho que as pessoas olhar para mim e falar assim: você é de Jesus, né? Sou. Eu sou de Jesus.
As pessoas têm que querer sentar para almoçar com você, não é para falar de outra coisa a não ser de Cristo. As pessoas que são relacionadas com você, elas precisam ter prazer de ouvir você falando de Jesus. Me fala aí um pouquinho, o que você aprendeu domingo? Aí Deus vai te colocar em lugares altos aqui dentro. Primeiro lá, depois aqui. Feche seus olhos. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Deus faça acrescentado no seu coração o desejo de servi-lo com muita alegria. Bem-aventurado, está lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado, quer dizer, com muita alegria. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí você limpa o coração. E quem serve ao Senhor está preocupado em limpar o coração. Essa é a saúde emocional. Está precisando de força? É aqui. Está precisando de saúde? É aqui. Quer trabalhar? É aqui. Tem lugar para você. Tem lugar para você. Quem está perdendo, irmão, é o diabo, não é você. Quando você vem, faz a obra, o Senhor abençoa. Querido Deus, Pai, muito obrigado pela oportunidade de te servir, pela alegria de te servir, e que nessa noite, em nome de Jesus, o teu Espírito possa estar movendo as pessoas aqui, que o teu vento espiritual possa estar impulsionando a tua igreja a fazer mais lá fora para o Senhor Jesus. Que haja, Senhor Deus, um arder. Senhor Deus, em nome de Jesus, me dê essa condição de estar com o coração ardendo para falar para alguém que eu sou de Jesus. E tenho a oportunidade de dizer o quanto o Senhor me ama. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todos sempre. Amém.